Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida onde você tem sido severamente provado por sua fé. Saiba que a fornalha vai passar. Se você permanecer firme, você sentirá a presença de Deus. Jesus vai caminhar para o seu lado, assim como caminhou na direção de Ananias, Misael e Azarias. Jesus vai impedir que as circunstâncias ruins te afetem. Ele fará um milagre, porque Ele é o Deus dos milagres. Agora, uma coisa precisa acontecer. Eu preciso ter a mesma firmeza que esses jovens tiveram. Se o nosso Deus quiser livrar, disseram para o rei, Ele vai nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, sabe o que isso significa? A oração do Senhor. Faça a tua vontade e não a minha. Isso é cristianismo. É colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. E quando eu escolho ser cristão e pautar a minha vida por esse livro, é impossível querer fazer a minha própria vontade. Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Como eu digo sempre, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito importante a estudar com vocês. E se você quiser aí de casa acompanhar todos os temas que estamos estudando, você pode solicitar a Novo Tempo esse guia de estudo, que é inteiramente grátis. Esta revista Bíblia Fácil Daniel traz os 16 temas que estamos tratando aqui no programa. Você pode solicitá-la, ela é inteiramente grátis e vamos enviar pelo correio para a sua casa. Você pode ligar para o nosso telefone que vai aparecer para você aqui, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche um cadastro com seus dados postais e através dos correios você receberá essa revista em sua casa. Aproveita para curtir a página nossa no Facebook, facebook.com/BíbliaFácilNT. Muito obrigado pela sua participação e também obrigado aos nossos convidados, que ao longo dessas semanas aqui estamos juntos para aprender mais do livro do profeta Daniel. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do Everton. O Everton está junto com a esposa aí, já fiquei sabendo que você já é pai. Como chama a filhinha? Samira. Samira. Isso. Que idade ela tem hoje, Everton? Tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Você é de que cidade? São Paulo, capital. São Paulo, capital. É paulista mesmo? Nasceu aqui no estado? Paulista, sim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Quer aproveitar e mandar um recado para alguém lá em casa lá? Sim, queria mandar um beijo, um abraço pro pessoal de casa e o pessoal da igreja de Guaianazes também, que com certeza vai estar nos assistindo. Que bom, viu? Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil. E a cada programa, a cada semana, vamos conhecendo um pouquinho mais os nossos convidados, tá bom? Pegue a sua Bíblia, então, aí em Daniel, e nós vamos hoje estudar mais um capítulo desse livro extraordinário. Em nossa jornada de estudos, chegamos ao capítulo 4. E nesse capítulo 4, o tema que nós iremos aprender sobre a loucura de Nabucodonosor. Então, quando o rei sai do palácio
e vai parar no pasto. Que história é essa? Um rei que sai do palácio e vai para o pasto? O que a Bíblia quer nos ensinar com essa história? Quem a registrou? São detalhes que hoje nós iremos aprender no programa. Agora, antes de começarmos a estudar a Bíblia, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração e pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje. Feche seus olhos, se você puder, e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos a Tua bênção, porque todas as vezes que entramos em contato com esse livro, nós o fazemos com a maior reverência, certos de que o Teu Espírito será o nosso professor e nos ensinará todas as lições que precisamos aprender. Por isso, bom Pai, abençoa-nos agora, a este grupo que está aqui no Cevisa estudando a Sua Palavra e aqueles que estão em casa também participando do estudo. Que a Tua bênção alcance a todos nós, em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, estamos prontos para mais um programa, mais um estudo e chegamos ao capítulo 4 de Daniel. Esse capítulo tem uma história fascinante e um outro detalhe que nós precisamos aprender. Acredita-se que esse capítulo tenha sido escrito pelo rei Nabucodonosor. Então, o autor do capítulo 4 não é o profeta Daniel, que escreveu todos os outros 11 capítulos, mas seria o rei de Babilônia, contando a sua própria história. Bom, nessa história, no capítulo 4, começa assim. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então perceba que a introdução é feita pelo próprio Nabucodonosor. Daí a conclusão de que ele foi o escritor desse capítulo. Pastor Alexandre? Pastor Arilton, nós vemos no decorrer do capítulo 4 do livro de Daniel que, assim, os historiadores, até a própria palavra de Deus nos mostra que o rei Nabucodonosor escreveu esse capítulo, né? Certo. Sendo a Bíblia um livro inspirado por Deus, um livro que é a palavra de Deus, por que Deus permitiria que uma pessoa, um ímpio, né, conforme era o rei Nabucodonosor, fizesse parte da galeria dos escritores da sua palavra? Essa é uma pergunta boa. Agora, por que ele escreve esse capítulo? Quando é que ele escreve? Será que ele ainda era um rei ímpio quando escreveu? Então, eu acho que o estudo de hoje vai criar um pano de fundo para responder a sua pergunta. Eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Mas então vamos pensar. Quando ocorreram os eventos desse capítulo? Estima-se que 9 anos separam os acontecimentos do capítulo 2 do capítulo 3. O sonho da estátua de 4 metais aconteceu e 9 anos depois ocorreu a experiência dos jovens sendo lançados na fornalha. Agora, depois da experiência da fornalha, o que é que Nabucodonosor reconheceu? No capítulo 3, verso 29, ele disse: mais uma vez a soberania do Deus Altíssimo, quando declarou: não há outro Deus que possa livrar como esse. Nabucodonosor, ao ver o livramento dos 3 jovens dentro da fornalha, ele reconheceu de que Deus é o verdadeiro Deus que livra. O Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus. Agora, a partir desse momento da fornalha, passam-se 26 anos. E após passarem 26 anos, nós chegamos ao episódio em que o rei Nabucodonosor é atingido por uma loucura. Pois bem, como estaria então a cronologia de Daniel? O capítulo 1 registra os eventos acontecidos no ano 605. E aí ele foi escrito.
605, o ano da chegada dos judeus à Babilônia. O capítulo 2, a estátua na planície, ou melhor, a estátua de 4 metais, ela teria acontecido no ano 602, porque Daniel e seus companheiros ficaram 3 anos se preparando para assistirem junto ao rei. E quando o rei tem o sonho da estátua, ele chama Daniel, que já estava entre os magos. Os eventos do capítulo 3 da fornalha, alguns colocam no ano 594, ou seja, 9 anos depois da experiência do sonho do capítulo 2. E agora a loucura de Nabucodonosor teria acontecido por volta do ano 568 a.C. Depois da experiência da fornalha, mais uma vez Nabucodonosor reconheceu que o Deus dos hebreus é o Deus verdadeiro, o Deus que livra. Mas 26 anos estavam se passando. Interessante que em Jeremias capítulo 7, verso 6, Deus já havia chamado Nabucodonosor de meu servo. Olha o que escreveu o profeta. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Deus estava trabalhando com Nabucodonosor e Deus, antes que ele chegasse ao poder, já havia profetizado de que ele seria um servo de Deus. Agora as coisas começaram a acontecer. E passados 26 anos da experiência da fornalha, a história se repete. O rei tem novamente um sonho. Acompanhe comigo no capítulo 4, versículos 4 a 7. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho e que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso eu expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação. A história se repete. O rei novamente tem um sonho e os magos mais uma vez são chamados. Interessante que entre os magos não estava mais uma vez Daniel. Parece que havia uma política do reino e esses outros magos não gostavam da presença de Daniel e dos outros companheiros. E por que não? Porque a presença deles, a santidade deles, a firmeza deles denunciava o comportamento dos magos. E eles pretendiam certas coisas e prometiam certas coisas para o rei que de fato eles não podiam cumprir. Tudo aquilo que eles previam, suas previsões, suas conjecturas, não passava apenas de mirabolações na mente deles. Agora o que acontece? Daniel mais uma vez é chamado para interpretar o sonho. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 4. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o quê? O Espírito dos deuses santos. Esta era a linguagem que Nabucodonosor estava acostumado. Ele falava numa linguagem diferente daquela da Bíblia. Mas em você, Daniel, há um espírito dos deuses. Ele queria dizer que havia um espírito excelente em Daniel. Era uma pessoa diferenciada. Ainda que os magos não saibam o sonho, mas você sabe. E o que é que Nabucodonosor havia sonhado? Nabucodonosor havia sonhado e ele descreve esse sonho dos versículos 19 a 26. Agora Daniel começa a interpretar o sonho e dizer para ele o que tudo aquilo significava. Então olhe Daniel, capítulo 4,
a partir do verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em quem para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e viestes a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. E então no versículo 24 ele diz: esta é a interpretação do ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas com os bois, e serás molhado com o orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que lhe foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O rei havia sonhado com uma árvore frondosa, e à sombra desta árvore todas as criaturas se abrigavam. Mas essa árvore foi cortada. E então Daniel agora interpreta o sonho para o rei. Esta árvore representa você, ó rei, que cresceu, o teu reino prosperou, mas você deixou de dar glórias a Deus. Agora será cortado o reino de ti, e por 7 tempos você vai pastar com os animais, até que reconheças que o céu governa, de que Deus governa todas as coisas. O que significa 7 tempos? Aqui mesmo em Daniel capítulo 11, olha Daniel capítulo 11, o versículo 13. Daniel 11, verso 13 diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, o que diz a Bíblia? Isto é, de anos. Então, o que representa tempos na Bíblia? Anos. Então, Daniel disse para Nabucodonosor: você, durante 7 anos, vai viver entre os animais, até que você reconheça que o Deus do céu governa sobre os homens. Interessante que Deus havia dado várias oportunidades a Nabucodonosor, e agora estava dando mais uma oportunidade para ele. Que coisa extraordinária, não? Agora, o profeta dá um conselho para Daniel. Olha no versículo 27 do capítulo 4. Daniel 4, verso 27. Que conselho o profeta deu para o rei? Portanto, ó rei,
aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O profeta aconselhou o rei: você deve cessar de pecar, você deve abandonar os seus pecados e você deve, como rei, exercer misericórdia para com os pobres. Você deve praticar a justiça e, quem sabe, tempos de tranquilidade lhe sejam prolongados. Interessante que o rei atendeu esse conselho e começou a praticar a justiça, começou a estender a mão aos pobres. Interessante que a palavra de Deus diz de que durante 1 ano nada aconteceu ao rei. Mas olhe agora o que diz a palavra de Deus, verso 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Interessante que por 1 ano, a conversa e o conselho de Daniel tiveram efeito. Mas já havia se passado 1 ano, as coisas estavam normais, e o rei, ao contemplar tudo que ele havia construído, ele pensa assim: não vai acontecer o que Daniel disse, porque olha a glória dessa cidade. De fato, não foi eu quem a construiu com o meu poder? E quando esse orgulho encheu o seu coração, uma voz veio do céu e disse: acabou a paciência com você, e você agora vai perder a sua coroa e vai pastar com os animais. E no mesmo instante, ele perdeu o juízo e começou a se portar como um animal. Quem é? Pastor, a gente sabe que a Bíblia é cheia de simbolismos, metáforas. O que aconteceu com Nabucodonosor foi realmente literal ou foi uma linguagem figurada? Porque nós vemos mais adiante, no mesmo capítulo, ele reconhecendo a soberania de Deus, aí a gente percebe que ele não estava tão louco assim. Ele mantinha a razão. Ele conseguiu reconhecer, ele mesmo disse: eu, Nabucodonosor, né? E ele olhou para o céu e reconheceu a soberania de Deus. Figurado ou literal isso? Ok, muito boa a sua pergunta. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, iremos responder a essa pergunta e ver qual foi o fim da história desse rei. Quem sabe o homem mais poderoso daquela época. E vamos descobrir de que Deus tinha um plano para ele. Já já estaremos de volta. Deus deu oportunidades e oportunidades, até que finalmente ele se converteu. Mas de fato não é assim que acontece com todos nós? Quantas vezes já ouvimos o Espírito Santo falar à nossa mente? Quantas vezes nós já estudamos a palavra de Deus ou alguém pregou para nós? Quantas vezes já não vimos como Deus lida com os seus filhos? São advertências, são chamados. E você que está em casa, Deus quer fazer um chamado para você hoje. E sabe qual é o chamado? Para que você entronize Ele no seu coração. Que Ele assuma o primeiro e o único lugar. Ok, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Se você desejar acompanhar os estudos Bíblia Fácil, você pode receber em casa o seu guia de estudo.
É inteiramente grátis e você pode pedir pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessando o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT, ok? Terminamos o bloco anterior com a pergunta da Kênia sobre o fato de ser literal ou simbólico a loucura de Nabucodonosor. Nós entendemos de que de fato foi literal. E hoje a ciência fala em um comportamento assim. Alguns até chamam de boantropia, outros chamam de zoantropia. É quando um ser humano assume um comportamento animal. A Bíblia deixa claro de que ele começou a viver como animal e foi comer da erva do campo com os animais. Durante 7 anos ele esteve nessa situação. Interessante que depois de 7 anos, ele volta para o trono. Ou seja, ninguém sentou-se no trono de Babilônia enquanto ele esteve ausente. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, por que ninguém se atreveu a sentar no trono de Babilônia enquanto o rei estava nessas condições? Por quê? Você acha que alguém teria coragem de brincar com esse Deus? Que pegou o monarca, o maior homem, ou o homem em maior posição naqueles tempos, e colocou pastando num pasto? Quem vai querer desafiar esse Deus? Porque a profecia dizia, você vai voltar ao trono. E durante 7 anos, não houve um rei. Quem sabe Daniel foi um dos que ajudou na administração de Babilônia durante esse período. O certo é que, passados 7 anos, algo aconteceu. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 34. Daniel 4, 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Que extraordinário, não? O rei, depois de 7 anos, ele volta porque ele reconheceu a grandeza de Deus. E agora, após reconhecer a grandeza de Deus, o capítulo termina com a seguinte declaração. Uma oração. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que preciosa lição há aqui para todos nós. Estou eu falando nesse exato momento para uma pessoa que ocupa uma posição pública. O capítulo 4 de Daniel é um exemplo da responsabilidade que pessoas públicas têm com Deus. A Bíblia é clara em dizer de que as autoridades são constituídas por Deus. Ou seja, ninguém chega ao poder se Deus não o permitir. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio, é uma sagrada responsabilidade. Pois como administrador público, você tem a responsabilidade de fazer uso do dinheiro que está em suas mãos para o benefício da comunidade. O que acontece hoje no Brasil é que muitas pessoas em posição pública estão tirando vantagem da posição
e esquecendo o real motivo pelo qual você se assenta em sua cadeira. E essa história é uma advertência para esse tipo de pessoa. Tudo que nós fazemos nessa terra fica registrado. E um dia nós daremos conta do bem ou do mal que nós fizemos. Algumas vezes você não já se sentiu revoltado em ver, no nosso país, por exemplo, uma taxa, uma tarifa tão alta de impostos, ao mesmo tempo que nós não temos serviços públicos à altura, verbas que são destinadas para certas ações e são desviadas, pessoas que roubam, lesam o Estado e nada acontece? Não se preocupe, não fique revoltado com isso. Há um Deus soberano que governa sobre todas as nações. Não existe um presidente do Brasil, um presidente da Argentina, dos Estados Unidos, do Japão ou qualquer outra nação que não esteja sob os olhares do Rei do Universo. E tudo o que essas pessoas estão fazendo está sendo fielmente anotado no céu, porque um dia todo ser humano vai ter que dar contas do bem ou mal que fez. Se agiu com justiça ou não, se cuidou dos pobres ou não, se viveu uma vida de santidade ou não. Lembra que foi esse o conselho do profeta Daniel para Nabucodonosor? Primeiro, abandona os pecados, não vive em pecado. Segundo, pratica a justiça. Terceiro, atende os pobres. E ele, na posição que estava, como rei de Babilônia, poderia fazer isso. E quando termina o capítulo 4, nós temos aqui um louvor de Nabucodonosor ao Deus do céu. Ao que a Bíblia nos dá a entender, ao terminar a sua história terrestre, e logo depois ele morre, este rei teria morrido como um servo dele. Ou seja, esse rei faz parte do grupo que um dia vai ressuscitar para receber a vida eterna. Que história interessante! Como que Deus usou o jovem Daniel para ir para a Babilônia abençoar a vida desse grande estadista. Por isso, a história de Nabucodonosor fala do poder de um bom exemplo. O contato de Daniel com Nabucodonosor durou aproximadamente 35 anos, desde que ele chegou na Babilônia. E desde o primeiro contato, Daniel já apresentou para ele o Deus do céu. Lembra das palavras de Daniel ao rei? O que o rei exige, o mistério que o rei exige, nenhum mago, encantador ou caldeu pode revelar, mas há um Deus no céu. Ali Daniel introduziu o Deus dele para Nabucodonosor. Essa história caminhou 35 anos. Ambos foram bons amigos. E a boa influência de Daniel foi decisiva para a conversão de Nabucodonosor. Essa estratégia é o que Deus usa hoje, é a mesma estratégia. Ele pega pessoas de bem, servos e servas fiéis, e coloca em vários locais para ter contato com outras pessoas que carecem do testemunho do Deus verdadeiro. E ao lidar, ao estar em contato com essas pessoas, você percebe como que Deus as usa. E isso motiva as pessoas a tomar uma decisão ao lado da verdade. Você que ainda não tomou a sua decisão de servir ao Deus do céu, ao Deus verdadeiro, você percebe que às vezes tem uma pessoa perto de você, às vezes uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que não tem muitos recursos e às vezes nem muita cultura, mas essa pessoa tem testemunhado para você do Deus verdadeiro. Pensa na fidelidade dessa pessoa. Você já imaginou as pessoas que têm condições nesse mundo, que têm recursos e são rodeadas por pessoas cristãs simples que não têm recursos? E muitas vezes, no grande dia do juízo,
quando Deus pedir conta a todo ser humano, essas pessoas simples se prepararam e receberão a vida eterna, e enquanto que outros que tiveram todo o recurso na mão não fizeram o uso certo, e por causa disso perderão a vida eterna. Olha o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 33, versículo 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Olha o apelo que Deus faz para todos nós. Olha o apelo que Deus está fazendo para você que me assiste agora, que é uma pessoa cheia de posses, a quem Deus abençoou, a quem Deus colocou muitos recursos na sua mente. Quem é o Deus que domina no teu coração? O Deus do céu é o Deus da sua vida? Ou o seu amor às riquezas e às propriedades tem colocado você longe dele? Olha a lição que Nabucodonosor nos ensina, que agora você entenda de que todo o plano que Deus tinha para com Nabucodonosor, ao colocar Daniel próximo dele, é um plano de salvação. E o mesmo ele faz com você, o mesmo ele está fazendo com todos nós. Deus está nos influenciando constantemente para que tomemos a decisão de aceitá-lo. E a pergunta que Deus faz através do profeta é: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que ele se converta. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, porque haveríeis de morrer, ou haveis de morrer, ó casa de Israel. A pergunta é: por que morrer? A palavra de Deus diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. A vida que nós temos nessa terra é um vestibular. Por quê? Porque aqueles que forem aprovados receberão a vida eterna. Essa é a recompensa. E no vestibular dessa vida, aqueles que forem reprovados serão destruídos. Então, para todo ser humano, só existem dois caminhos: o caminho da obediência, que leva à vida eterna, ou o caminho da desobediência, que leva à destruição eterna. Por isso, a obediência nossa é uma expressão do nosso amor a Deus. Quando eu estudo a palavra dele, quando eu resolvo praticar as coisas que ele me ensina aqui, quando eu obedeço, isso não é um caminho para a minha salvação, porque eu não sou salvo pelas obras. Paulo ensinou isso em Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos pela graça. Mas a minha obediência é uma evidência de que eu fui salvo. Eu obedeço por gratidão. E quando lemos essa história, eu particularmente, quando eu leio esses primeiros 4 capítulos de Daniel, e eu percebo quanto que Deus fez por Nabucodonosor, eu me pergunto: será que Deus está fazendo isso por mim também? Será que Deus está me tratando também como tratou a esse rei? Porque parece que Deus foi longe demais com ele. Deus foi longânimo. Deus deu oportunidades e oportunidades, até que finalmente ele se converteu. Mas de fato não é assim que acontece com todos nós? Quantas vezes já ouvimos o Espírito Santo falar à nossa mente? Quantas vezes nós já estudamos a palavra de Deus ou alguém pregou para nós? Quantas vezes já não vimos como Deus lida com os seus filhos? São advertências, são chamados. E você que está em casa, Deus quer fazer um chamado para você hoje. E sabe qual é o chamado? Para que você entronize Ele no seu coração. Que Ele assuma o primeiro e o único lugar. Qual será a resposta que você vai dar agora? Por muitos caminhos aqui já andei, o meu
coração foi meu guia. Descobri que assim não podia ser feliz, pois só andava longe do amor de Deus. Creio que Jesus não me deixa jamais, sua promessa nunca falha, e Ele me aceita do jeito que sou. Seu perdão me cobre de graça. Hoje eu me entrego a Ti. Meu desejo é ser só Teu. Nada se compara ao amor que tens por mim. Vem guiar meu ser, eis-me aqui pra Te servir. Por muitos caminhos aqui já andei, o meu coração foi meu guia. Descobri que assim não podia ser feliz, pois só andava longe do amor de Deus. Hoje eu me entrego a Ti. Meu desejo é ser só Teu. Nada se compara ao amor que tens por mim. Vem guiar meu ser, eis-me aqui pra Te servir. Hoje eu me entrego a Ti. Meu desejo é ser só Teu. Nada se compara ao amor que tens por mim. Vem guiar meu ser, eis-me aqui pra Te servir. Vem guiar meu ser, eis-me aqui pra Te servir. Hoje aprendemos a história de um rei que finalmente tomou a sua decisão por Deus. E quando termina o capítulo 4 de Daniel, a impressão que nós temos é de que esse homem está salvo, aguardando a volta de Cristo. E a nossa história, como ela vai terminar? Quando mais uma página de nossa vida é virada, como ela vai terminar? Que façamos hoje a escolha certa, que tomemos a decisão de colocar a nossa vida nas mãos desse Deus. Ore comigo. Pai de amor, obrigado por essa linda história de Nabucodonosor e por vermos quanto esforço o céu fez para alcançar esse coração. Que o nosso coração esteja também em Tuas mãos, que a nossa vida seja Tua e que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos sejam usados para abençoar o próximo, para abençoar aqueles que carecem, que nós pratiquemos a justiça e que amemos a misericórdia e que reconheçamos o Senhor como nosso Deus Supremo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no estudo de hoje. Na semana que vem estaremos de volta para o capítulo 5 do profeta Daniel e iremos aprender sobre a queda de Babilônia. Existe uma Babilônia hoje? Sim, o Apocalipse diz que sim. E nós iremos conhecer mais sobre esse tema. Eu espero por você.
Você que me assiste em casa, você está vivendo no meio de uma confusão religiosa? Você está percebendo cada um pregando o que quer pregar? Doutrinas diferentes, credos diferentes, uma verdadeira confusão? Se você é um sincero filho e filha de Deus, Deus está fazendo um apelo para que você saia de Babilônia. Saia dessa confusão e se junte ao povo que crê na Bíblia e em todas as verdades que ela prega. O último apelo de Deus a esse planeta Terra, antes da sua volta, é: saia de Babilônia. E Deus já está reunindo os seus filhos fiéis. Deus já está reunindo o seu povo, porque muitos estão saindo das trevas, da ignorância, e estão se unindo àqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem a tudo que a Bíblia ensina, e não apenas um testamento, não apenas um livro, não apenas uma doutrina. O apelo é para você: saia de Babilônia, saia dessa confusão. E para nós, Cristo está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós precisamos tomar uma posição ao lado da verdade, da palavra de Deus. Tudo que está aqui tem que ser obedecido, seguido, guardado. É a vontade de Deus para a nossa vida. E só assim haverá esperança de salvação. Por isso, meus amigos, Babilônia vai cair. E o último apelo de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Deus ainda tem um povo em Babilônia, mas o convite que Ele faz para mim e para você é: sai de Babilônia. Vem para o povo da Bíblia, vem para o povo da palavra.